Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus nos chama a atenção sobre a lâmpada. Na primeira parte do texto sagrado, Jesus vai dizer que ninguém traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama. Jesus, quando usa essa imagem da lâmpada, ele está nos trazendo uma imagem que tem 3 significados. Porque a lâmpada não é a luz em si, mas a lâmpada é a portadora da luz. Por isso que quando nós lemos e contemplamos esse símbolo que Jesus Cristo nos traz no Evangelho, nós precisamos entender: a lâmpada é o recipiente, como os nossos lampiões antigos, Quando ali nós temos um recipiente onde nós colocamos o óleo. Daquele recipiente com óleo precisa sair um pavio, que vai ser o condutor desse óleo, para que na ponta desse pavio possa se acender o fogo, ou seja, a chama que vai iluminar. Então, a lâmpada ela tem essas 3 realidades: o recipiente, o óleo e o fogo. Por isso que nós somos essa lâmpada que Jesus Cristo aqui chama a atenção aos nossos olhos. Porque todos nós somos esse recipiente que precisamos portar o óleo. O óleo é a graça divina, a graça de Deus em nós. Porque uma vez que nós nos abrimos à graça, nós somos capazes, nos tornamos capazes de manter a chama da fé acesa. E uma vez que a chama da fé está acesa, ela ilumina todo o ambiente. Por isso que Jesus diz que ninguém coloca uma lâmpada debaixo de um caixote ou debaixo da cama, porque ela não vai iluminar. E depois, se você bota debaixo de um caixote, ali aquela lâmpada ela pode ali como que ir perdendo o ar e não sendo mais alimentado, porque o ar aqui é um outro elemento, que é esse elemento que alimenta o fogo. O ar ele é símbolo do Espírito Santo em nós, esse Espírito que vai alimentando o fogo e, é claro, vai nos dando uma capacidade de abertura cada vez maior para que a graça possa entrar e nós possamos manter essa chama sempre acesa. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção que a lâmpada ela deve ser colocada num lugar alto para iluminar todo o ambiente. Assim também é a nossa vida. Nós não devemos ficar buscando os lugares altos, os status, o poder. Não, precisamos estar nos lugares onde o próprio Cristo nos envia. Porque aonde Ele nos envia, pela moção do Espírito, é ali que a luz dele vai refletir através da nossa vida. Por isso que nós precisamos acolher sempre o chamado e o envio de Deus, para que nós possamos realizar essa grande obra de salvação.
e essa grande obra de salvação que é o próprio Deus que realiza, e nós somos instrumentos desta própria obra. Por isso que a lâmpada ela não pode ficar escondida. A lâmpada ela tem que ficar num lugar onde possa iluminar cada vez mais aquele ambiente, porque a luz dessa lâmpada, que é a chama da fé, ela manifesta a verdade, porque ela revela a verdade daquilo que está ao nosso entorno. A lâmpada, essa luz, ela dissipa as trevas, porque uma vez que Deus está presente, o inimigo de Deus ele não permanece no mesmo ambiente. E a lâmpada, ela também ela traz essa capacidade de acolhida, de aquecimento da nossa vida. Por isso que a experiência de fé na missão, ela gera justamente esta realidade. Nós nos tornamos esses acolhedores, aquecedores dos corações, para que o coração das pessoas possa realmente se tornar um coração vivo, um coração quente, um coração de carne, um coração capaz de se compadecer. Por isso que na segunda parte do Evangelho, Jesus ele vai dizer: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Isso aqui significa que nós precisamos adquirir essa capacidade de compaixão, de misericórdia, porque a luz que brilha nas trevas, a luz que é Cristo, que reflete da nossa vida, essa luz, ela precisa justamente nos tornar capazes de viver uma vida justa, uma vida na verdade. Porque somente quando nós vivemos na justiça e na verdade é que nós começamos a trilhar o caminho de compaixão, o caminho da misericórdia. Aí sim nós buscaremos medir os outros com a mesma medida que nós desejamos ser medidos pelo próprio Deus, que é através da misericórdia. Porque todos nós somos pecadores, todos nós temos dificuldades, cada um está num processo diferente, e é por isso que nós precisamos ter paciência com o nosso próximo, para que assim nós possamos trilhar esse caminho de amadurecimento, esse caminho de conversão, esse caminho de salvação. Por isso que nós somos essas lâmpadas, que precisamos realmente estar nos lugares onde Cristo nos envia para iluminar com a luz de Cristo, ou seja, com a verdade, todos os ambientes onde nós estivermos. Mas nós somos o recipiente e necessitamos da graça divina para que a nossa fé esteja sempre acesa como uma chama que ilumina, uma chama que dissipa as trevas, uma chama que aquece o coração dos outros. Assim, através dessa meditação, dessa palavra de Cristo a cada um de nós, possamos ser dóceis à graça divina, para que ela em nós possa alimentar a chama da nossa fé, e assim possamos iluminar com a luz de Cristo o mundo e todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.